Que a graça e a paz do Senhor sejam abundantes na sua vida e na sua família. Nós estamos estudando o livro de Atos, capítulo 18. Hoje eu peço que você abra o texto bíblico. Atos. Hoje leremos o capítulo de número 18, os versículos de número 1 a 11, tá bom? Atos 18, versículos de 1 a 11. Nós orientamos aos pais que ajudem seus filhos a ouvirem a pregação, tá bom? Esse não é o momento deles estarem no celular, não é o momento deles estarem brincando com algum carrinho, com algum boneco. Este é o momento deles ouvirem também a palavra de Deus, talvez pegando ali algum papel para desenhar o que eles estão aprendendo do sermão, escrever os que já são alfabetizados, tá? Se o seu filho for bebê e te fizer muito barulho, você pode sair um pouco, conversar com ele lá fora, depois volta, tá certo? Nós temos aqui o desafio de ensinar nossos filhos a cultuar e a adorar o Senhor. E para nós é um privilégio podermos fazer isso, tá bom? Nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 18, os versículos serão os versículos de 1 a 11, texto da palavra de Deus, tá? Diz assim a palavra do Senhor para nós. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali então permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, aqui nesta manhã, a tua igreja reunida, e nós te louvamos, Senhor, por essa boa oportunidade que temos, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor, com o teu Espírito Santo, realmente encontre o nosso coração, nos exorte, nos ensine,
converta-nos a Ti, restaura a nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, o ministério cristão geralmente ele é lembrado por seus grandes momentos, por muitas grandes histórias. Nós gostamos de falar quando sermões marcantes foram pregados, igrejas foram plantadas, multidões se convertendo e fazendo parte agora da Igreja de Cristo, como Deus vai abrindo as portas para o Evangelho. Mas na Bíblia nós também encontramos momentos em que os servos de Deus, os profetas do Antigo Testamento, os pastores e mestres do Novo Testamento, os apóstolos, eles não somente pregaram, mas também passaram por momentos difíceis, de cansaço, de desânimo e também de dificuldades. Sentiram o peso das lutas, sentiram o peso da oposição, sentiram o peso de algumas decepções, sentiram o peso também da solidão. Essa parte do texto que nós lemos, do capítulo 18, versículos de 1 a 11, nós encontramos um pouco dessa expressão quando parece que Lucas, aquele que escreveu Atos, nesta primeira parte do texto, antes de enfatizar no trabalho propriamente dito em Corinto, nos apresenta uma faceta pessoal do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois de acompanhar a segunda viagem missionária, em Filipos, quando foi preso e também açoitado, apanhou bastante. Depois em Tessalônica e também em Bereia, duramente perseguido pelos judeus. Depois em Atenas, mesmo com aquele grande sermão que ele pregou, ele lidou com dificuldades, perseguição dos judeus, poucas conversões, pessoas que ouviram a voz do Senhor naquela cidade difícil. E agora ele chega a Corinto. Corinto não era uma cidade fácil. Corinto apresentava muita dificuldade. Corinto era uma cidade muito conhecida por seu orgulho e também por uma imoralidade na vida, especialmente no que diz respeito à sexualidade. Corinto era uma cidade muito rica, ela tinha um comércio muito pujante, uma cidade cosmopolita, poderosa, uma cidade com portos assim muito fortes, com muita relevância econômica e comercial ali na região da Acaia. Corinto era a capital desta região da Acaia. Mas Corinto tinha essas duas grandes dificuldades. Primeiro, ela era uma cidade muito arrogante. Só para você ter ideia, o apóstolo Paulo, ele era conhecido em Corinto como um mau pregador. Ele escreve isso nas suas cartas, não é? As pessoas olhavam para o apóstolo Paulo e diziam: essa pregação ela é fraca. Veja que o apóstolo Paulo, ele era um grande pregador. Ela era arrogante por sua intelectualidade, não é? Ela era arrogante por sua riqueza, por sua beleza, por sua história, por sua cultura. Ela era arrogante porque a cada 2 anos acontecia os Jogos Istmicos, espécie de Jogos Olímpicos daquela época. A cada 2 anos eram realizados esses jogos ali em Corinto e ela tinha um grande prestígio político. Isso dava ao cidadão de Corinto uma grande arrogância no seu modo de viver. Por outro lado, ela era uma cidade muito imoral. Havia em Corinto um templo de Afrodite, chamada deusa do amor. Havia ali em Corinto, ou melhor, nesse templo, ao redor desse templo, 1000 escravas sexuais que ficavam na região desse templo, justamente atendendo as pessoas de Corinto.
A promiscuidade, a imoralidade sexual, ela era uma marca forte na vida em Corinto. Alguns anos atrás ficou um conhecido aqui, Fernando de Noronha, uma expressão chamada noronhe-se. Eu acho que os irmãos, não sei se já ouviram isso, noronhe-se. Em Corinto havia esta mesma expressão, era corintianzomai. As pessoas diziam para aquelas que viviam em Corinto, ou que iam a Corinto, justamente isso: corintianize-se. Viva a cultura, viva a beleza e o que a cultura propõe para vocês ali na cidade de Corinto. Não é à toa que, quando esse sermão de hoje, a gente vai precisar usar vários outros textos de apoio, e as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios nos ajudam bastante. Lá na primeira carta ele diz que esteve em Corinto com fraqueza, com temor e grande tremor. É a expressão do apóstolo Paulo. Quando eu estive em Corinto, eu estava lá em fraqueza, em temor e em grande tremor. O apóstolo Paulo, aqui no texto de Atos, capítulo 18, como eu falei já, parece que o texto nos apresenta um pouco dessa dinâmica do apóstolo Paulo, e um desgaste que tomou conta da sua mente e do seu coração, que acontece com pastores, acontece com missionários, mas acontece também com muitos outros. Acontece com pais e mães, acontece com profissionais de diversas áreas, acontece com presbíteros e diáconos da igreja. Todos nós estamos sujeitos a cansaços e a desgastes. Mas o texto de Atos capítulo 18 nos mostra algo muito especial, que Deus, nesses momentos, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta e Ele nos renova. Por isso, nesta manhã eu gostaria de pensar com os irmãos nesse texto, com este tema: o Senhor renova o pregador. E a gente vai fazer isso em 3 partes, de acordo com o movimento do próprio texto. Em primeiro lugar, o Senhor renova Paulo por meio da comunhão dos irmãos. É os versos aí de número 1 a 5. Depois o Senhor renova Paulo por meio dos frutos do Evangelho, justamente os versos 6 a 8. Depois o Senhor renova Paulo por meio da sua palavra. Aí os versos 9 a 11. As crianças que estão anotando, eu vou repetir para não ficar tão rápido para vocês, tá bom? O tema deste sermão é: o Senhor renova o pregador. E a gente vai ver isso em 3 partes. Primeiro, por meio da comunhão dos irmãos. Segundo, por meio dos frutos do Evangelho. E terceiro, por meio da sua palavra. Agora, olha aqui para o texto. Os primeiros versos, os versos de 1 a 5, nós encontramos aqui algumas narrativas, situações novas. Aparece aqui um casal chamado Áquila e Priscila. O apóstolo Paulo passa a trabalhar fazendo tendas ali em Corinto. Depois a chegada de Silas e Timóteo é relatada aqui no texto para nós. Eu queria que você olhasse bem aí para essa primeira parte. Depois de Atenas, o apóstolo Paulo chega a Corinto sozinho. E aparentemente sentindo o peso daquelas lutas pelas quais ele passou. E ali em Corinto, neste primeiro momento, Deus há de renová-lo por meios muito simples, como a gente vai aprender aqui nesta manhã. Primeiro, por meio desse casal chamado Áquila e Priscila. O texto descreve para a gente que este casal foi expulso de Roma por meio do decreto de Cláudio, o imperador romano. Ali numa história, não é, bem interessante, porque aparece um tipo que, como se os judeus estivessem fazendo uma rebelião por meio de um tal Cresto. E os historiadores dizem que houve justamente um erro na escrita histórica, que na verdade era por causa de um tal de Cristo.
justamente judeus cristãos em Roma, convertidos lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2, e que foram a Roma e ali se estabeleceu a igreja, e aqueles irmãos estavam dando trabalho ao Império Romano. O imperador Cláudio manda expulsar todos os judeus de Roma, e Priscila e Áquila faz parte desse grupo, não é? Um casal que foi expulso justamente de Roma e foram para Corinto. Lá em Corinto, o apóstolo Paulo os conhece. E ali começa uma história de uma grande amizade, uma grande confortadora e encorajadora amizade entre o apóstolo Paulo e este casal chamados Priscila e Áquila. Se você puder abrir, por exemplo, Romanos capítulo 16, nos fala sobre isso. Romanos capítulo 16, nos versos 3 e 4, nós encontramos que Áquila e Priscila não apenas foram hospedeiros do apóstolo Paulo, mas se tornaram cooperadores do Evangelho e chegaram até mesmo a arriscar a própria vida por causa dele. E este relacionamento que nasceu pela providência de Deus e perdurou ao longo da história. Diz aqui no texto, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, depois, não é? Priscila e Áquila voltaram para Roma, e ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. E ele diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, os versos 3 a 5, como a gente leu agora há pouco. Ou seja, Priscila e Áquila, lá em Corinto, não apenas hospedou o apóstolo Paulo, como arriscou a própria cabeça por causa do Evangelho e por amor também e amizade ao apóstolo Paulo. Depois Lucas narra que Paulo estava ali trabalhando. Ele tinha um ofício. Todo judeu, ele deveria ter um ofício, e geralmente era o ofício do seu pai. Paulo era fazedor de tendas. E Priscila e Áquila também eram fazedores de tendas. Então o texto nos diz que Paulo, enquanto Silas e Timóteo não chegavam ali em Corinto, Paulo começou a fazer tendas com as próprias mãos. E lá em Coríntios ele explica isso também. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, se os irmãos quiserem abrir, hoje eu vou citar vários textos, diferente das outras vezes que eu prego, mas os irmãos fiquem à vontade para abrir ou não, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 9, o apóstolo Paulo explica isso, quando ele diz que quando estava entre os coríntios, ele fez tendas, e ele diz assim: até os irmãos virem da Macedônia. Esses irmãos eram justamente Timóteo e Silas. Ele diz assim o texto: estando entre vós, passei por privações, mas não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Aqui o apóstolo Paulo faz esse relato. Ele diz: quando eu estive entre vocês, eu fiz de tudo para não ser pesado para os irmãos, porque até no momento que eu passei por privações, precisei fazer tendas, e fiz, e me guardei, e sempre vou me guardar para não ser pesado à igreja de Cristo. Este é o relato do apóstolo Paulo. Mas juntamente com esse relato ele diz: até o momento que chegaram os suprimentos. Os suprimentos vieram muito provavelmente da igreja de Filipos, por meio de Timóteo e Silas, ou seja, o sustento necessário para que o apóstolo Paulo pudesse se dedicar integralmente ao ministério da palavra, como nós vamos encontrar aqui mesmo no texto. Quando Silas e Timóteo chegaram, eles não levaram apenas dinheiro para o apóstolo Paulo, eles não levaram apenas as ofertas para o sustento,
mas levaram também boas notícias das igrejas pelas quais eles passaram, a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica, de forma mais propriamente objetiva. Isso nós encontramos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo, ele diz que essas boas notícias dos irmãos, a respeito da fé dos irmãos e a respeito do amor dos irmãos, trouxe ao seu coração alento e encorajamento. E a partir desse cenário, o apóstolo Paulo se entregou ao ministério da palavra. É importante que também, nesse ponto, nós deixemos claro aos irmãos que, e esse é um ensino importante para a igreja, de que a regra do ministério pastoral não é fazer tendas. No presbitério anterior, que eu fiz parte, eu me lembro que tinha, e Gustavo vai lembrar porque também passou por lá, tinha um ministro do Evangelho que toda a reunião do presbitério chamava a gente assim no canto e dizia: trabalhe para não depender da igreja. Era um instrumento do Satanás, né? Já que não está sendo... Ele começou a gravar hoje. Mas não precisa gravar, porque já perdeu muita parte aí do sermão, tá? Pode ir. Começou a gravar agora. Eu vi que ficou verde aí, pode tirar. Então, não estava sendo gravado, eu já tinha percebido. Aí, não. Mas, bem, depois eu vejo aí. O sermão perdeu, quem ouviu, ouviu. Então, meus irmãos, aquele pastor, ministro do Evangelho, dizia: trabalhe para você não depender da igreja. E eu dizia a ele: meu irmão, o ministério pastoral é minha primeira prioridade. Sendo bem redundante, não é? Sempre foi, apesar de que eu entendo que Deus me deu dons para servir em outras áreas da sociedade. E Deus faz assim com alguns, isso não tem um problema. Mas aqui é importante dizer que para a Igreja de Cristo é um privilégio e uma alegria servir sustentando pastores e missionários na obra do Evangelho. E sustentando-os de forma honrosa, e não os sustentando de qualquer maneira, como nós vemos em muitos relatos por aí. O apóstolo Paulo, inclusive, ele diz isso em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 14 e 15, ele diz que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Esta é a regra estabelecida na palavra de Deus. Aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Mas em Corinto, por um período de tempo, o apóstolo Paulo fez tendas. E até mesmo por meio do trabalho que o apóstolo Paulo pôde fazer e do seu envolvimento com a sociedade, Deus também usa esses momentos e essas situações para renovar em nosso coração a esperança. E aqui nós vemos nessa primeira parte do texto, o apóstolo Paulo, por meio do cuidado dos irmãos, por meio da comunhão dos irmãos, por meio do cuidado da igreja, por meio da provisão financeira que a igreja enviou para ele, o Senhor, por meio ordinários, simples, renovando o seu coração para que ele pudesse se dedicar ao ministério da palavra. É interessante porque muitas vezes nós esperamos coisas extraordinárias, que coisas extraordinárias aconteçam para que a gente possa ter o nosso ânimo renovado. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo sendo renovado por Deus por meios ordinários, comuns, a vida em comunhão, a vida no Evangelho, o cuidado da igreja e pela própria palavra de Deus. Agora, olha a segunda parte do texto, os versos de 6 a 8, quando nós encontramos o apóstolo Paulo agora lidando com o ministério de forma mais intensa. Diz o texto bíblico que ele foi à sinagoga, como é o movimento comum do apóstolo Paulo. Ele foi à sinagoga. O apóstolo Paulo, na sinagoga, recebeu a oposição dos irmãos.
Mas ali também se converteu um homem chamado Crispo, e ali também se converteram alguns irmãos, e a igreja estava nascendo justamente ali em Corinto. Nessa segunda parte do texto, nós encontramos o Senhor renovando o coração de Paulo por meio dos frutos do Evangelho. Por um lado, oposição, o versículo de número 6 diz: opondo-se eles e blasfemando contra Paulo. E o que acontece no texto é que o apóstolo Paulo, ele faz ali o que aparece em Ezequiel capítulo 3. Ele diz para os judeus, mais ou menos o que o profeta Ezequiel falou lá em Ezequiel capítulo 3, dizendo: o sangue de vocês não vai recair sobre a minha cabeça, porque aqueles irmãos apostataram da fé. E porque apostataram da fé, não podem mais ser chamados de irmãos. A mesma coisa que aconteceu com os judeus no Antigo Testamento, aconteceu também com a Igreja Católica Romana. Da mesma forma, da mesma natureza, aqueles irmãos não são mais irmãos, porque apostataram da fé do Cristo verdadeiro, do Cristo da palavra de Deus. E nós aprendemos isso, inclusive lendo o texto de Romanos capítulo 11, quando o apóstolo Paulo diz à igreja que se o Senhor, ele endureceu para os judeus, quanto mais para a parte da igreja, e foi o que aconteceu. Por isso a reforma protestante, no século XVI, trazendo a igreja de volta ao cristianismo bíblico, ao evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, diante dessa situação, o seguinte: eu estou livre do sangue de vocês, porque vocês abandonaram a Cristo. E porque abandonaram a Cristo, fizeram oposição ao apóstolo Paulo. E ele diz: eu sacudi as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, agora eu vou me dedicar aos gentios. E aí, de forma talvez irônica, aquela sinagoga fechou as portas para o apóstolo Paulo, e uma casa ao lado da sinagoga abriu as suas portas para o evangelho por meio de um homem chamado Tício Justo. E ali também a igreja começa a funcionar em Corinto, ao lado da sinagoga, na casa de um homem chamado Tício Justo. O apóstolo Paulo vai pregar o evangelho. De que forma, irmãos? Ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, os versos de 1 a 5, como foi que o apóstolo Paulo pregou o evangelho ali em Corinto, aquela cidade bastante arrogante na sua filosofia. Ele diz: quando eu estive com vocês, eu não usei de linguagem de ostentação ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. E ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Mas a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Este tipo de pregação que o apóstolo Paulo estava fazendo ali na casa de Tício o Justo. E olha quem se converteu também: o principal da sinagoga, o responsável pela sinagoga, chamado Crispo. Ele se converteu, o homem que dirigia a sinagoga ali em Corinto. E não somente ele, mas muitos outros se converteram e ali foram batizados, alguns até pelo apóstolo Paulo, como ele conta nas suas cartas. Meus irmãos, isso também traz ânimo e fortalecimento ao coração do pregador, quando ele vê os frutos do evangelho na vida das pessoas. Mas eu não estou falando aqui de resultados humanos, não estou falando aqui de produtividade. Esta mesma lógica de mercado que tem tomado a mente de muitos cristãos,
e até de muitos pastores hoje em dia. Eles medem o sucesso por quantidade, por quantas pessoas foram alcançadas. Não é à toa que nós vemos muitas igrejas hoje lotadas, com multidões, mas sem palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. Esse é um perigo, porque aqui no texto nós estamos falando sobre frutos do Evangelho que vieram por meio de uma pregação fiel. Não são resultados, mas frutos de fidelidade à pregação da palavra de Deus. Eles ouviram, eles creram, eles foram batizados. O apóstolo Paulo está voltando ao seu ministério com cada vez mais ânimo, mas ainda tem algo a se fazer. Porque o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele. No texto nos diz aqui no verso de número 9, durante a noite, em uma visão, não sabemos se ele estava dormindo ou acordado, mas o Senhor aparece para ele e diz ao apóstolo Paulo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Essa é a terceira parte do texto. E antes que você pense que ou tem alguma expectativa a respeito de uma visão sobrenatural, deixa eu lhe falar uma coisa: nós não precisamos disso mais, porque nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é suficiente para nós quando a lemos, ouvirmos a voz do verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui na terceira parte do texto nós vemos que o Senhor renova o apóstolo Paulo por meio da sua palavra. O Senhor aparece a ele e o Senhor diz: Paulo, não tenha medo, fala e não te cales, ninguém ousará te fazer mal, e eu ainda tenho muito povo nesta cidade. E o texto diz: ali permaneceu ele 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus ali entre o povo. Depois de lutas, perseguições, oposições, rejeições, o Senhor aparece a ele e o fortalece. Meus irmãos, Cristo sabe exatamente quando os seus servos precisam ser fortalecidos. Cristo sabe exatamente quando eu e você precisamos ser fortalecidos. Talvez ali ninguém mais percebesse o desgaste de Paulo. As coisas já estão funcionando, mas aí o Senhor resolve vir ao seu encontro e renovar o seu coração com esta palavra que nós já lemos. Talvez ninguém percebesse, mas o Senhor percebeu, porque Ele conhece o nosso coração. E anos mais tarde, o apóstolo Paulo também vai abrir o seu coração e vai descrever isso. Aí, se você quiser abrir 2 Coríntios, capítulo 11, é um texto muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre o seu relato ministerial, a vida ministerial, quando ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29, a respeito da sua dinâmica de vida e ministério. E boa parte desse relato que ele faz aqui aconteceu justamente na segunda viagem missionária, que é a parte que nós estamos estudando. Ele diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. São as chibatadas, não é, de couro, com na ponta do couro ali osso, dentes, ferro, que passaram pelas costas do apóstolo Paulo. Depois ele diz: fustigado com varas, apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite perdido pelo mar, em jornadas muitas vezes,
em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. E ele diz, a preocupação com todas as igrejas. Isso aqui é a parte mais difícil, porque ela é presente tanto nos momentos de bonança, como nos momentos também de escassez e de lutas. A preocupação constante com a igreja de Cristo. Ele diz, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame, ou seja, sem que isso tome conta e traga preocupações ao meu coração. Perceba que Paulo coloca um peso maior no seu relato, justamente nessa última parte. O que eu costumo dizer é que o ministério pastoral, ele é um ministério perigoso ainda hoje. Não é porque nós vivemos em um país onde não há perseguição do Evangelho, que o ministério pastoral não é uma obra, como disse Paul Tripp, uma vocação perigosa. Para a Igreja de Cristo deve ser sempre uma alegria. Imagine que no futuro, talvez, crianças que estão aqui na frente serão presbíteros e pastores desta igreja, ou missionários enviados a lugares longínquos deste mundo. Isto é um grande privilégio para a igreja poder formar pastores e também enviar missionários ao mundo. Mas esta é uma vocação perigosa. Esta é uma vocação difícil. E por ser perigosa e difícil, muitas vezes nós tememos que nossos filhos enveredem por isso. Mas o apóstolo Paulo também disse, quem almeja ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui o apóstolo Paulo está descrevendo coisas que faziam parte da sua mente e do seu coração. Ele está abrindo o coração. Este é o coração de um verdadeiro pastor, não de um lobo. É aquele que se preocupa diariamente com as ovelhas de Cristo. E aí o Senhor Jesus Cristo vai até o apóstolo Paulo e diz, não tenha medo, Paulo, eu estou contigo e ainda tenho muito povo nesta cidade. Veja, a primeira expressão de encorajamento a Paulo é, não temas. Como eu falei para as crianças, se você fizer uma pesquisa ao longo das Escrituras, você vai encontrar muitas vezes essa expressão, não tenha medo, não temas. Essa foi a expressão dita a muitos servos de Deus no Antigo Testamento, a Moisés, a Josué, ao profeta Isaías, Jeremias. Foi dito também a Maria Madalena ali no sepulcro. Muitos servos de Deus ouviram isso. Não tenha medo. Agora, o Senhor Jesus se dirige ao apóstolo Paulo e diz, não tenha medo. Não permita que o medo paralise você. Depois ele diz, eu estou contigo. A segurança do servo de Deus, irmãos, ela não pode estar em coisas deste mundo. Na verdade, a segurança do crente não deveria estar em nenhuma coisa deste mundo, apenas nesta promessa. O Senhor Jesus falou, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa do Senhor, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui ele lembra, o apóstolo Paulo diz, a expressão última, ele diz, ainda tenho muito povo, ainda tem muita gente nesta cidade para ser alcançada pelo Evangelho, Paulo.
O Senhor Jesus falou isso também em João capítulo 10. Ele disse em João capítulo 10: ainda tenho ovelhas que estão em outros apriscos. Então continue Paulo a pregar a palavra de Deus. Ainda há muitas pessoas para serem alcançadas. Ainda há muitas ovelhas que precisam ouvir a voz do Evangelho. E o texto termina dizendo que após isso, o apóstolo Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Naquela cidade difícil que era a cidade de Corinto, pregando o Evangelho de Cristo, como nós vimos, o Evangelho da cruz de Cristo. E também o apóstolo Paulo diz, para os coríntios isso era uma loucura. Aquela igreja de Corinto, irmãos, ela ficou conhecida como sendo a igreja de Deus. Se você abrir 1 e 2 Coríntios, você vai encontrar essa expressão, o apóstolo Paulo dizendo, Paulo, a igreja de Deus que está em Corinto. Mas aquela igreja, por muitas razões, ela foi também uma igreja muito complicada. Enfrentou muitos problemas. O apóstolo Paulo escreveu 4 cartas a essa igreja, das quais nós só conhecemos 2, porque as outras 2 se perderam. Uma delas é chamada de Carta Severa. Ela foi uma igreja muito complicada, justamente por causa da imaturidade cristã em diversas áreas da vida, como os irmãos podem encontrar quando lerem 1 e 2 Coríntios. Mas o Senhor aparece a Paulo, porque apesar do apóstolo Paulo ter recebido a comunhão dos irmãos, ter recebido o cuidado da igreja, ter visto os frutos do Evangelho, nada é mais importante do que a palavra de Cristo chegando ao seu coração e dizendo, não tenha medo, continue, ainda há muita gente para ser alcançada por este Evangelho. Nós vimos no início deste sermão que, de certa forma, Lucas se detém um pouco mais na vida e no ministério do apóstolo Paulo, nesse início aqui em Atos capítulo 18, quando ele chega a Corinto. Ele passou por prisões, rejeições, dificuldades, parece chegar em Corinto um pouco mais cansado, fraco, em temor e tremor, como ele mesmo diz na carta aos Coríntios. A Bíblia não descreve o apóstolo Paulo como sendo um homem impecável, forte, alguém que não passava por dificuldades. Na verdade, a Bíblia não esconde a dificuldade que todo servo de Deus passa nesta vida debaixo do sol. E pastores e missionários, ministros do Evangelho, eles também têm os pés de barro e também passam por lutas e dificuldades. Também precisam, muitas vezes, que o Senhor fortaleça o seu coração por meio da comunhão dos santos, do cuidado da igreja, por meio dos frutos do Evangelho, mas nada substitui a palavra do Senhor. Pastores fiéis desanimam, se preocupam com a igreja e se entristecem, como o apóstolo João falou na sua carta. Não há coisa melhor e mais alegre do que ver os seus filhos andando na verdade. Mas o contrário também é verdadeiro. Não há coisa que entristeça mais o coração do que ver os filhos de Deus andando contrários à verdade de Deus, à verdade do Evangelho. Isso traz pesos, isso traz desgastes na vida dos ministros do Evangelho. Algumas situações que eu posso elencar aqui para os irmãos. Eles sofrem quando enxergam, por exemplo, uma cultura cada vez mais distante de Deus, como lá em Corinto, como aqui em Recife. Mas não somente isso. Quando a igreja
vai se tornando cada vez mais parecida com o mundo. Sofrem quando a palavra de Deus é desprezada, quando aconselham famílias que estão à beira do abismo, quando veem casamentos se desfazendo, quando sabem que os irmãos estão enfraquecendo na fé, quando encontram crentes dominados pelo materialismo, vivendo como se Deus não fosse suficiente, o dinheiro é o seu Deus. Quando percebem jovens que estão com a mentalidade completamente secularizada e mundanizada, quando sabem que irmãos estão vivendo na imoralidade, como viviam as pessoas ali em Corinto e na sociedade que nós também vivemos, quando veem crentes levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa mais animada e que fale mais ao nosso ego, quando percebem, por exemplo, que o culto e o dia do Senhor não ocupam um lugar central na vida da igreja. Pastores sofrem quando são mal compreendidos, quando enfrentam conflitos pessoais, quando o seu trabalho não é bem reconhecido, quando não sabem como será o seu futuro e o sustento da sua família, quando acham ou percebem que estão semeando muito e colhendo pouco. O apóstolo Paulo passou por tudo isso e muitos de nós também passamos. E não é só pastores que passam por isso, porque esta é uma palavra para todos os crentes também. Os crentes também passam por desânimos, passam por desgastes, passam por lutas, começam a pensar, talvez não valha mais a pena servir ao Senhor, seguir firme com o Senhor. Alguns que se frustram com igrejas e pensam, não vale mais a pena se envolver com a igreja, não vale a pena, dá muito trabalho. Feridas foram abertas no coração. Meus irmãos, o mesmo Cristo que apareceu a Paulo, continua hoje falando por meio da sua palavra à sua igreja. Não tenha medo. Coragem, eu estou contigo, permaneça fiel, fala e não te cales, eu ainda tenho um plano, ainda há pessoas para serem alcançadas por meio da sua vida. Por isso eu quero terminar esse sermão pensando com os irmãos, pelo menos 4 coisas mais práticas. Primeiro, quando o desânimo chegar, não caminhe sozinho. Você não é sozinho, você faz parte de uma igreja, a igreja de Cristo. Eu tenho visto crentes hoje que quando estão desanimados, eles procuram tudo menos a igreja. Eles vão para o shopping passear, vão para o cinema, vão fazer compras, vão para a terapia com o psicólogo, vão para uma festa ou para alguma comida, comer uma comida boa, ouvir uma música boa. Eles fazem tudo menos procurarem a igreja de Cristo, o aconselhamento bíblico, o gabinete pastoral quando necessário, para conversar e pedir orientação, os irmãos na fé para tomarem um café e conversar e repartir a vida e ouvir ali conselhos mútuos. Meus irmãos, quando o desânimo chegar, não caminhe sozinho, porque você faz parte da igreja de Cristo, que é um corpo. Segundo, que nós devemos, irmãos, nos alegrar com os frutos do Evangelho, mesmo que pequenos. Nós não podemos, irmãos, enfatizar a nossa vida apenas por lutas. Nós devemos ver também a graça de Deus, como o presbítero Anderson colocou aqui nas ações de graças. Nós devemos ver os frutos do Evangelho, não das estratégias humanas, porque em nosso caso não haviam, nunca houve marketing, estratégias, formação empresarial para a igreja crescer, nunca houve isso.
mas devemos nos alegrar com os frutos do Evangelho. Pessoas ouvindo a Cristo, se aproximando para ouvirem a Cristo, a palavra de Deus, para cultuar ao Senhor. Nós devemos nos alegrar com isso e estarmos prontos para os novos desafios que o Senhor tem para nós e que o Senhor tem também para essa igreja. Há desafios ainda, muitos. E nós devemos estar prontos e alegres para eles. Meus irmãos, preguemos o Evangelho com confiança. É verdade que no culto público essa é uma tarefa do ministro. Mas é verdade também que todo cristão deve testemunhar e falar de Jesus na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com as pessoas ao seu redor. Falar de Cristo, porque eu imagino que ainda há muitas pessoas aqui em Recife para serem alcançadas pelo Evangelho. E a igreja não precisa fazer programação para isso. Nós não precisamos, irmãos, fazer um grande evento evangelístico na igreja ou um grande movimento na cidade. Essas pessoas que não conhecem a Cristo estão ao nosso lado todos os dias, para justamente que ali nós preguemos o Evangelho de Cristo Jesus. E por último, descanse na palavra e nas promessas do Senhor, porque as circunstâncias podem até mudar, às vezes para melhor, às vezes para pior, mas a palavra de Cristo continua sendo a mesma. Não tenha medo, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche os olhos, por favor. Vamos orar ao Senhor.